Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista no bairro de Cima. Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Jonathan, serei o responsável pela pregação essa noite. E nessa pregação eu gostaria de falar de referências. Mas antes, vamos fazer uma oração. Convido a todos que fechem seus olhos, inclinem as cabeças e vamos elevar a Deus uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, eterno e poderoso Pai, lhe agradeço, meu Deus, por mais essa oportunidade, Pai, de falarmos a Tua palavra, meu Deus, de estudarmos mais sobre Ti, meu Deus. Lhe peço, meu Deus, que eu possa tocar o coração de todo aquele que ainda não é verdadeiramente convertido a Ti, Pai. E me dê sabedoria, Pai, me capacite na transmissão dessa mensagem, Pai. Essa é a minha oração que eu lhe faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, muitas coisas nessa vida dependem de referências. Se eu te falar, ou melhor dizendo, se eu te perguntar, é muito ou pouco? Muito provavelmente você vai me perguntar de volta, o que é muito ou pouco? Afinal, essa pergunta, fora de um contexto, ela não tem sentido algum. Precisamos de algo para poder mensurar. Se eu te disser que alguém tem uma dívida de 50 mil reais, é muito ou pouco? Depende. Se essa pessoa ela tem uma renda fixa, um salário fixo de mais de 50 mil reais por mês, é relativamente pouco. Mas se ela ganha aí por volta de R$ 1.000 mensais, aí é uma dívida enorme. Se por acaso, ao invés disso, ela for uma pessoa desempregada e sem bens, essa dívida com certeza é impagável. Uma outra situação, que referências são importantes, é quando queremos estabelecer contrastes. Talvez você já tenha tido aí uma roupa preta, ou de alguma cor muito forte, que você só percebeu que havia desbotado depois de colocar próximo de outra roupa da mesma cor, de outro objeto da mesma cor. Quando a gente faz essas comparações, os contrastes eles se evidenciam. Mas por que eu estou falando disso? Por que eu escolhi falar de referências? Não é raro a gente ouvir pessoas que se dizem não serem tão ruins assim, ou até mesmo se dizem literalmente boas pessoas, ou pessoas de bem ou do bem. Mas eu pergunto, com base em que referencial essas pessoas se dizem boas, se dizem pessoas do bem ou de bem? Certamente, essa referência vem das suas crenças pessoais ou com base nas pessoas à sua volta ou daqueles que eles acabam conhecendo ou sabendo sobre através de conhecidos ou desculpa, ou ainda por meios de comunicação, seja ele qual for. Isso pode até parecer óbvio, só que o que não parece tão óbvio assim, o que geralmente não é tão óbvio assim, é que se eu vivo em meio a pessoas terríveis, pessoas cruéis, mesmo que eu seja uma pessoa má, desde que eu não seja tão cruel, tão ruim quanto essas pessoas, ou até pior, eu vou parecer uma pessoa boa, mesmo eu sendo uma pessoa má. E talvez você se pergunte, que diferença isso faz? Ou ainda até insista que, as pessoas à minha volta não são perfeitas, mas não são tão ruins assim. Já falei demais sem pegar minha Bíblia, então peço a todos que estiverem Bíblia, seja online, seja Bíblia física, é interessante que tudo que eu for citando, todos os versículos, ou depois você volte no vídeo e anote,
ou já vai anotando para depois você conferir o contexto, né, com calma. Não confie simplesmente no que eu disser, né, de primeira, né? Se fizer sentido ou não, avalie o contexto, leia com calma. Mas abram suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, e leremos os versículos de 17 a 27. Primeiro eu vou fazer uma leitura completa, depois eu vou voltar comentando os versículos. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Bom, voltando aqui nos versículos iniciais, vou reler aqui os versículos 17 e 18. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Eu poderia parar por aqui e já afirmar que você não é uma boa pessoa. Mas não é bom a gente pegar um único versículo para afirmar, né, qualquer coisa. Interessante é ter um volume maior, né? Então, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos de 10 a 18. Como está escrito: Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Como o Senhor Jesus disse certa vez, temos uma facilidade enorme de ver o cisco nos olhos do nosso próximo, mas não vemos a trave que está em nossos próprios olhos. E quando lemos o que está escrito aqui em Romanos, a gente muitas vezes acha que a Bíblia está falando daqueles que a gente julga como maus,
como pervertidos, depravados, rebeldes e por aí vai, né? Mas aqui ela está falando de todos nós. Está falando de mim, de você, de toda a humanidade. Todos nós somos esses maus, todos nós somos esses depravados, vis e qualquer outro adjetivo que você queira acrescentar aí de negativo que a gente tanto escuta por aí, né? Que sempre é o outro, nunca somos nós. Mas o que a Bíblia fala é que toda a humanidade é assim. Inclusive aquele jovem que foi procurar, né? Jovem aqui, estou falando porque aqui não deixa claro, mas a gente vê lá no Evangelho segundo Mateus, informando que ele é um jovem e, né, que esse homem é um jovem. E lá em Lucas a gente vê que ele era uma pessoa de destaque. Quando ele foi procurar o Senhor Jesus, muito provavelmente, quando ele disse, né, quando ele chamou o Senhor Jesus de bom, ele também, né, há de se pensar que ele esperava que o Senhor Jesus afirmasse que ele também era bom. Como podemos ver, nem aquele jovem nem nós somos bons. Mas por que disso? Por que dessa situação? Se prosseguirmos um pouco mais adiante, no capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. De acordo com a palavra de Deus, através de um homem, no caso Adão, entrou o pecado no mundo. Né? Esse pecado passou para toda a humanidade, né? Não ficou restrito a um ser humano só, visto que todos pecaram, né? Também não foi só Adão que pecou e nunca mais ninguém cometeu pecado algum, não, né? Todos que vieram depois também pecaram e continuam pecando. O salário do pecado é a morte, como podemos ver ali também em Romanos capítulo 6, na primeira metade do versículo 23. Em Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Em Adão, todos nós nos tornamos condenáveis perante Deus. E voltando a falar de referência, é por conta dessa situação que não temos uma referência natural em nós mesmos de perfeição. Não conhecemos pessoalmente, não testemunhamos com os nossos olhos pessoas perfeitas. A gente não tem mais esse referencial, ele foi perdido há muito tempo. E voltando, né, em Marcos capítulo 10, 19, o Senhor Jesus prossegue. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre a seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Não é raro ouvirmos pessoas que dizem: eu nunca matei, nunca roubei, respeito demais meus pais. E por aí vai a lista, né? Pessoas que sinceramente acreditam ser boas. Mas, igual aquele jovem, estão enganadas. Vale notar aqui que o Senhor Jesus, ele só cita para aquele jovem os mandamentos referente ao lidar com o próximo. Os que se dizem os que são relacionados, né, ao nosso relacionamento para com Deus, o Senhor Jesus deixou de fora aqui. Ele focou naqueles que são, né, do relacionamento para com o próximo e mesmo assim deixou um de fora. Acho que vale a pena a gente ir lá e conferir, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20.
versículos de 1 a 17. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembre do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a seu próximo. Então, assim, no primeiro momento, a parte da cobiça que ficou de fora, pode parecer até que não, ele era rico, influente, jovem, né? Pode ser que não era tanto, né, uma tentação para ele. Não, não é isso. A gente pode notar que esse mandamento que não foi citado pelo Senhor Jesus, ele é um mandamento que ele é mais difícil da gente notar quando ele não é cumprido. Não é uma coisa do coração, algo que não necessariamente é colocado para fora. Então, podemos, né, resumir ainda um pouquinho mais, né, dizendo que o Senhor Jesus apresentou para aquele jovem os mandamentos referentes ao lidar com o próximo e mesmo assim aqueles que eram mais palpáveis, né, por assim dizer, né, algo que poderia ser visto mais claramente, porque aquele jovem não conhecia bem o seu próprio coração, da mesma forma que nós não conhecemos, né, como podemos ver aqui em Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Em algumas traduções é quem poderá conhecê-lo? Então assim, a gente não entende, a gente não conhece o próprio coração. E, né, nem nós, nem naquele jovem, mas o Senhor Jesus conhece. Ele conhece o coração de cada um de nós, da mesma forma que conhecia o coração daquele jovem e sabe que somos miseráveis, todos nós. Dessa forma, ele sabia qual que era a realidade na vida daquele jovem, mesmo que aquele jovem não soubesse. Vamos ler mais uma referência aqui. Romanos 3, versículos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ainda
livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Mais uma referência, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ainda Romanos, novamente, só que agora no capítulo 7, versículos de 14 a 25. Aqui o apóstolo Paulo está falando dele mesmo e da lei. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. E, por fim, Tiago capítulo 2, versículo 10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, pelo que lemos aqui, nós não somos capazes de cumprir a lei de Deus. Nós somos pecadores. As nossas obras são como os trapos que eram utilizados pelos leprosos, que ao fim da vida desses leprosos, esses trapos eles eram queimados, né, e para nada serviam. E nem mesmo um apóstolo como Paulo conseguia cumprir a lei de Deus. Quem conseguisse, né? A gente não consegue, mas se fosse possível a gente cumprir praticamente toda a lei, mas em um único ponto, um pontinho ali, a gente errasse, tropeçasse, né? Pecasse num pequeno ponto, por assim dizer, seríamos culpados de todo o resto, né? A lei de Deus, Deus não vê como uma série de regras, mas em muito também reflete a essência do próprio Deus, e ele vê como uma coisa só, né? Como uma única, um bloco, e, né, não tem como você simplesmente ferir só aquela linha, mas você fere o bloco como um todo. Então, né, você pode até pensar que peca pouco, né? Voltando a falar de referências, talvez você peque pouco com as suas próprias métricas, mas se formos usar as métricas de Deus, que é o Criador de todas as coisas, certamente você peca muito, certamente você acumula, mesmo sem eu saber quem você acumula uma multidão de pecados, todos eles abomináveis, porque não existe pecado
pecadinho, um pecadão, né? Pecados pequenos, pecados grandes. Todo pecado é abominável perante Deus, né? Nós que somos aqueles que criam categorias, né? Que o abominável é o que o outro comete. Não, o que eu cometo, não, esse é mais tranquilo, é de leve, né? O que o outro ali, não, aquilo que o outro está fazendo é abominável perante Deus, aquilo ali é abominação. Mas não, todo pecado é abominável perante Deus. Se depois de tudo o que lemos, você pensou que Deus exige de nós a perfeição, você pensou certo. Como o próprio Senhor Jesus disse certa vez, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 48. Mateus 5, 48. Ou seja, o padrão de Deus, o parâmetro dele, a métrica dele é a perfeição do próprio Deus. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o próprio Deus. Então não é, mas se eu fizesse um tiquinho. Não. Ou é tudo, ou é como se você não tivesse feito nada, né? E Deus exige sim de nós a perfeição, só que essa perfeição ela é inalcançável por nós. Com isso em mente, vamos voltar lá para Marcos capítulo 10, agora a partir do versículo 21. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Pode parecer, né, que o Senhor Jesus está propondo uma salvação, né, uma garantia aos céus por meio da pobreza ou por meio de um ato nobre. Só que não é isso. O Senhor Jesus, ele está expondo para aquele jovem uma realidade que aquele jovem não conhecia sobre si mesmo. O Senhor Jesus estava demonstrando para ele que aquela afirmação que ele tinha acabado de fazer, né, de que cumpria desde sempre, vamos colocar dessa forma, né, que desde sempre ele cumpria os mandamentos, era mentira. Aquele jovem ele não havia percebido isso até então. Então, aqui o Senhor Jesus deixa, né, bem claro para aquele jovem, né, que ele nunca havia cumprido a lei de Deus. E isso talvez fique mais explícito, mais claro para nós no versículo 22. Ele, porém, né, aquele homem, aquele jovem, contrariado com esta palavra que o Senhor Jesus acabara de dizer, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui, eu acho que já fica um pouco nítido, né? Se ele cumpria tudo aquilo que o Senhor Jesus falou, era para ele conseguir também fazer essa parte. Certa vez, o Senhor Jesus ele foi indagado e ele resumiu, né, a lei em 2 mandamentos. Vamos conferir lá? Mateus, capítulo 22, versículos de 37 a 40. Mateus 22, versículos de 37 a 40. Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, sendo assim, acho que agora fica um pouquinho mais claro, a gente pode ver que
Ele, na verdade, né, amou mais a si mesmo ali, depois que o Senhor Jesus falou, né, o que faltava a ele, ficou mais claro que ele amou mais a si mesmo, mais as suas riquezas, as suas posses, do que aos seus próximos, né? E sendo assim, ele estava violando todos aqueles outros mandamentos que há pouco dissera cumprir. Aquele jovem, ele, mesmo que entristecido, preferiu confiar naquilo que ele possuía, naquilo que ele tinha, do que confiar em Cristo. Mas qual é a consequência para aqueles que confiam muito mais em si mesmos ou naquilo que têm do que confiam em Cristo, ou confiam tão somente naquilo que têm ao invés de confiar em Cristo? Vamos prosseguir aqui, mas agora versículos 23 a 25. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus! Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Já vi muita gente utilizar, né, essa referência aí para falar, né, que rico não vai para o céu. Mas não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Pelo menos não da forma que as pessoas imaginam. Mas, por enquanto, depois eu abordo mais essa questão, mas por enquanto vamos focar no seguinte. Se é difícil entrar no reino de Deus, aqueles que não entram no reino de Deus vão para onde? Peço que vocês abram suas Bíblias aí também em Mateus capítulo 25, versículo 41. Aqui o Senhor Jesus, né, bem resumidamente aqui, dividiu a humanidade em dois grupos. E aqui, né, numa parábola, né, ele fala a sentença a um desses grupos. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Muitas igrejas hoje em dia não falam mais sobre inferno. Falam sobre prosperidade, falam sobre tirar imposto, falam sobre serviços sociais, sobre shows, sobre eventos diversos, falam sobre política, mas o inferno, que é a mensagem mais urgente que a gente tem na palavra de Deus, né? O perigo mais alto de todos, é cada dia mais raro ouvirmos algum pregador falando sobre. Pensa comigo, do que adianta você ser financeiramente próspero ou próspera, você ter a aceitação de todos, você, né, ter uma família incrível, conquistar seus objetivos, ter estabilidade, ter uma vida feliz, né, desfrutar de todos os prazeres possíveis nesse mundo, conquistar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, parafraseando aí Marcos capítulo 8, versículo 36, né? Respondendo aquela pergunta sobre qual é a consequência daqueles, né, de confiar em si mesmo ao invés de confiar em Cristo, a consequência não é outra senão o inferno, senão o sofrimento eterno. Como deve ter ficado claro, você pode ser uma pessoa boa, né, se comparado com as pessoas à sua volta.
mas de forma alguma você é uma pessoa verdadeiramente boa perante Deus. Você, né, se a gente for parar para, né, voltar a falar lá de referências, em comparação a Deus, né, voltando a falar do contraste, né, esse contraste seria infinito, né, seria incomparável, ou seja, o padrão da perfeição de Deus e aquilo que somos. É um contraste, né, irreconciliável, por assim dizer, né? Porque Deus, ele é santo e perfeito. Ele não pode se misturar com o pecado. Abram suas Bíblias aí em Isaías, novamente aí, o livro do profeta Isaías. Isaías 6, versículos de 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E ainda, né, voltando um pouquinho mais aí, Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5, versículos 4 e 5. Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e consigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Não é que Deus não se misture por simples má vontade ou algo assim, mas por questão de essência, né? Se fôssemos usar um exemplo que não define tão bem, mas eu acho que é mais acessível a todos, é como se fosse água e óleo. Deus, ele não pode se misturar com o pecado. Sendo assim, como é que fica a nossa situação? Será que então, né, já que o padrão de Deus é a perfeição, para entrar no céu tem que alcançar esse padrão, e nós não somos capazes de fazer isso. Será então que nossa situação é irremediável, né? Nosso destino é o inferno e não há alternativa, não há solução, né? Ou como, né, podemos ficar ali como os discípulos, né? Ali continuando o texto de Marcos capítulo 10, no versículo 26. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? E a minha resposta, né, tem que ser a mesma do Senhor Jesus. Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, não podendo nós mesmos resolvermos o problema, ele providenciou a solução. O próprio Deus se fez carne. Antes, né, de prosseguirmos aqui, né, tem aquele comentário, tem aquela observação que eu falei que faria mais à frente, né, sobre o quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, né, como, né, no reino de Deus, como o Senhor Jesus disse, que eu falei que ele não estava falando, pelo menos não da forma que as pessoas acreditam, que ricos não entram no céu. Pessoas ricas
vão já direto para o inferno. Não, não é isso. Aqui, a riqueza, ela está muito, ligada a tudo aquilo que a gente põe a nossa confiança que não em Deus, que não na obra do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que a gente coloca para a nossa salvação que não seja única e exclusivamente o Senhor Jesus. Então, assim, você pode ser uma pessoa pobre, Você pode não possuir bens, mas mesmo assim você pode ser rico, na confiança em si mesmo. Você pode ser uma pessoa que não tem nada, mas talvez confie na sua pobreza, na sua abstenção de bens e nos seus próprios esforços ou no seu próprio sofrimento para alcançar os céus. Isso também é essa definição de riqueza que o Senhor Jesus falou. Uma pessoa que confia no seu sofrimento, ou na sua abstenção, ou nas suas obras, boas obras que sejam, ao invés de assumir a sua incapacidade e confiar plenamente em Cristo, essas pessoas estão sendo ricas. É como se elas dissessem, quem age dessa forma, mesmo que no subconsciente, pode ser algo que ela não pensou literalmente, mas no seu sentimento, nas suas ações, é como se ela dissesse: Jesus, eu não preciso da tua obra, não preciso do teu favor, O que eu já tenho o suficiente, tenho até de sobra, Então acabam desprezando aquilo que o Senhor Jesus fez. E tem gente que fala assim: ah, não, mas eu confio na obra dele, mas eu vou fazer minha parte aqui também. Jesus não veio para fazer uma parte, ele veio para fazer tudo. Quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, ao fim ele falou: está consumado. Ele não falou está adiantado, está quase pronto. Ah, só falta aquela pessoa fazer mais um tiquinho, quase nada. Não, está consumado, consumado, está pronto, está feito. Se faltasse um grão de areia para a gente fazer, não estava consumado. Então, a gente não pode, a gente não tem a capacidade de alcançar o padrão de Deus. Mas Deus nos deu aquele que pode alcançar esse padrão. Abram suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 1, e vamos ler os versículos de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ainda, Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Tá, então como que funciona isso? Que o Senhor Jesus é perfeito, que cumpriu a lei, beleza, Mas e eu? Como que eu me beneficio disso, vamos dizer assim, Como que essa obra dele me alcança e me salva? Vamos voltar lá no Evangelho segundo João, no capítulo 1 ainda, e vamos continuar, mas só que agora a partir do versículo 9. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 9, nós vamos aí até o versículo 13. Vou voltar um pouquinho o 8 aqui para não ficar estranho, falando aqui a respeito de João Batista. Ele não era a luz, João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz,
a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Né? Vale observar aqui, né? A gente escuta muito, popularmente dito, né? Ah, mas todo mundo é filho de Deus, né? Eu também sou filho de Deus. Mas o que a palavra de Deus fala, né? Vamos voltar aqui a partir do versículo 12, né? O versículo 12 especificamente. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se é para ser feito, quer dizer que não era, né? E houve essa restrição, né? Não foi dado a todo ser humano, toda a humanidade, mas todos os que o receberam, né? A saber, aos que creem em seu nome, ou seja, especificando mais ainda o que é esse receber a Cristo, né? E por aí ele prossegue. Então, também se a gente seguir, né, um pouco mais à frente aqui, ainda no Evangelho segundo João, agora no capítulo 3, versículos de 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se não pereça, mas tenha a vida eterna. Outro fator aqui, né? Se fosse uma salvação, né, que se esgotasse depois de tantos anos, e coloque aí a quantidade que você quiser, né? Daqui 10, 20, 50, 100, 1000, 10 mil, milhões de anos, bilhões de anos para frente, o tanto que você quiser, se em algum momento ela acabasse, se em algum momento você perdesse essa salvação, ela não seria eterna. Então tem que ser algo que não tem fim, não é mesmo? Ainda, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos só explicar alguns termos aqui, né? Que parecem meio claros, mas não é para todo mundo. Porque pela graça, graça, biblicamente falando, é aquele favor que você não merece. Ou seja, pelo favor que você não merece, ou pelo favor que vocês não merecem, vocês são salvos, ou seja, são livres da condenação eterna, mediante a fé. Ou seja, né, como que fé, ela meio que empacota, né, toda uma experiência, vamos dizer assim, né? Você reconhece sua condição de miserável pecador, né? Não dá para você lembrar de todos os seus pecados, mas você você consegue se reconhecer como um miserável pecador que não merece o céu, merece sim o inferno, né? Que pelas suas próprias obras e esforços você não consegue alcançar, né, o perdão de Deus, né? E põe plenamente a sua confiança na obra de Cristo, confia que o que Cristo fez é o suficiente para te garantir no céu, que não precisa de mais nada além disso. Então, isso é a fé. Então, pelo favor que nós não merecemos, somos salvos mediante essa plena confiança em Jesus Cristo. E isso não vem de nós mesmos, né? É um presente, é um dom de Deus. E não vem de obras, é até meio redundante aqui, mas realmente para reforçar, para enfatizar, para deixar claro que não vem de obras, não vem daquilo que a gente faz de bom, de obedecer à lei e tudo mais, porque a gente não consegue fazer aquilo na perfeição que Deus exige.
né? Então não vem dessas obras para que ninguém se glorie. Afinal de contas, foi o Senhor Jesus que, sendo Deus, é algo inimaginável, algo, né, superior ao próprio universo como um todo, e o próprio universo é algo que está além da nossa imaginação, nosso pensamento, né? A gente tem dados, informações, né, imagens diversas, só que mesmo assim a coisa que a gente não tem é uma real noção, né? Igual quando se fala sobre distâncias muito grandes. Então ele se humilhou só de ter vindo aqui, né, como humano, né, como um servo, ter morrido em nosso lugar. E ele fez a obra toda sozinho, né? Não seria justo dividir nenhuma parcela dessa glória com qualquer outro, né? Por isso que não pode haver essa competição. Ou o Senhor Jesus faz tudo, ou ele deixa por sua conta. E eu acho que já está bem claro aqui de que você, nem eu, nem ninguém dá conta, né? E pela última vez na pregação de hoje, Romanos capítulo 3, só que agora os versículos de 21 a 26. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E, por fim, Gálatas capítulo 2, versículos 20 e 21. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Nós somos pecadores miseráveis, não somos capazes de alcançar a perfeição que é exigida por Deus, né? Como disse anteriormente, né? Ele não exigiu por simples fato de querer exigir, mas por conta de essência. A perfeição dele não é compatível com o nosso pecado. E por isso ele nos deu o Senhor Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna que não tem fim, né? Garantida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A nossa confiança nele, né, que nos dá essa salvação, a nossa fé nele, a plena confiança nele que nos dá essa salvação, não é pelas obras que praticamos. Então, quando a gente fala que pode se perder a salvação, estamos chamando o Senhor Jesus de mentiroso. E você pode achar isso injusto. Mas voltando, né, o que eu disse no início, né, que muitas coisas nessa vida dependem de referência, justo e injusto também dependem de referência. E eu pergunto, qual é a sua referência de justiça? Se a sua referência de justiça não for o próprio Deus, consequentemente sua referência é humana, né? Sua referência é baseada em coisas perecíveis, em coisas voláteis. Fora isso, como a gente pode observar, eu falei várias vezes aqui, mas com atenção, com sinceridade, a gente pode observar à nossa volta que somos pessoas injustas vivendo no mundo injusto. E sendo assim, nosso senso de justiça ele não é muito bem apurado, né? Convenhamos.
se formos sinceros mesmo, né, nosso senso de justiça ele não é nada apurado, não é nada confiável. E você, né, pode ainda pensar, né, não, tá, beleza, interessante. Depois eu penso melhor nisso, depois eu penso com calma. Para você eu vou deixar mais 2 versículos, né, mais 2 referências aí, que a primeira é Tiago capítulo 4, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: Escutem agora vocês que dizem: Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. E um pouco aí à frente, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. O mesmo evangelho, né, que o apóstolo Pedro menciona aqui é o evangelho que está sendo pregado aqui hoje. E não seria sincero da minha parte falar que você tem todo o tempo do mundo. Afinal, né, por mais que quando somos jovens, né, o pensamento era talvez, né, de que a vida não fosse breve, né, mas a vida nossa, mesmo daqueles que vivem muito, é uma vida muito breve, é um período muito breve na história. Também a vida, né, é algo imprevisível. Não tem como nem eu, nem você, nem ninguém garantir o que vai ser o amanhã, ou o que vai ser o segundo seguinte a este. Bom, eu espero que a mensagem tenha sido clara. Peço aí desculpa, né, por ter passado bastante aí do tempo. Caso haja alguma dúvida, né, você pode nos procurar, né, presencialmente durante os cultos presenciais que a gente sempre deixa nas lives, né, quais são os dias que estão ocorrendo, né, os cultos presenciais. E caso você não possa comparecer, caso mora longe, tenha qualquer tipo de dificuldade, você também pode entrar em contato via WhatsApp ou e-mail, né, que sempre estão aí disponíveis no início da live, né? Você pode até voltar um pouco aí depois do fim, né, da mensagem e conferir, né? E você pode entrar em contato conosco, que teremos todo o prazer do mundo de responder os questionamentos, as dúvidas. Bom, vamos terminar, né, como começamos, né, com uma oração. Mais uma vez, fechem os olhos, inclinem a cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno e poderoso Pai, lhe agradeço, meu Deus, por ter me capacitado aqui, Pai, hoje, para pregar a Tua palavra, Pai. Toque o coração de cada um que está recebendo essa mensagem hoje, esclareça a Tua mensagem na mente de cada um e conduza cada um para a salvação que há tão somente em Cristo Jesus, meu Deus. Permita que cada um aqui tenha uma ótima noite, Pai, e ser com a vida de cada um, com os problemas aqui de cada um, Pai, que o Senhor conhece muito bem, melhor do que nós mesmos, Pai. Essa é a minha oração, meu Deus, que eu lhe faço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Por hoje é isso. Espero que todos tenham uma excelente noite e fiquem com Deus.